Vá sozinha. Você já parou para pensar, principalmente nós mulheres, quando somos mães, esquecemos de que também nós somos mulheres e que nós temos coisas que a gente gostava de fazer, principalmente antes da maternidade, antes de casar, e que a gente por muitas vezes deixou de fazer? Pois é, no vídeo de hoje eu quero falar sobre começar a criar o hábito de você aproveitar a sua própria companhia. Se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, eu sou Kerlia Souza e nesse canal eu falo sobre empreendedorismo feminino, sobre coisas de mulherzinha, literalmente, tá? O que diz a mudança de vida, de várias coisas. É um canal lifestyle, você vai me ver falando aqui de recebidos, porque eu recebo coisas das minhas alunas. Eu tenho um canal, se chama Kerlia Souza, onde eu sou especialista em vendas no WhatsApp há 10 anos, tá? Procura esse canal aí que você vai encontrar. Também pelo meu Instagram, Kerlia Souza Oficial, você consegue localizar essas coisas aí. Eu sou especialista em vendas há 10 anos. Mas nesse canal aqui eu sinto que eu precisava falar sobre isso. Então tem assuntos que eu quero falar que lá não cabe. Então eu decidi retomar esse canal aqui. É um canal que eu tenho já faz alguns anos. E o assunto de hoje é sobre isso. Sobre você criar o hábito de fazer as coisas sozinha, aproveitar a sua própria companhia. Por muitos anos, principalmente depois que fui mãe, eu não lembrava mais o que era isso. Então tudo que eu ia fazer, ou era com o marido, ou era com os filhos, ou era com alguém. Eu fiquei tão habituada a fazer as coisas com outra pessoa, que eu já nem sabia mais o que eu gostava, onde eu gostava de ir, o que eu gostava de conhecer. Por exemplo, se eu ia no médico, eu chamava alguém, minha mãe, meu marido. Se eu ia no shopping, eu chamava alguém para ir comigo. Não sei se você é assim. Tem gente que só gosta de sair acompanhada. Mas eu não sou essa pessoa. E como é que eu descobri isso? Porque eu tô criando um manual, que eu já falei dele num outro vídeo. E esse manual, eu criei perguntas para que eu vá responder uma por dia, para eu refletir sobre mim. E eu começar o nome dele é De Volta para Mim. É literalmente, porque eu me perdi, assim como muitas mulheres se perdem na maternidade, principalmente. E às vezes, depois de pronto, eu tenho um filho com 17 e uma filha com 7. E você há de convir que há 17 anos que eu me perdi, literalmente. E eu acho que não precisava de eu ter esperado esse tempo todo para eu começar a olhar para dentro de mim, ver o que realmente eu gosto, onde eu gosto de ir, o que eu gosto de fazer. E quando você é mãe, quando você tem uma família, que eu amo a minha família, eu sou apaixonada pelos meus filhos, pelo meu marido. Eu tenho um marido maravilhoso, além de um gato, né? Maravilhoso, abençoado, meus filhos também. Mas eu gostava de coisas que às vezes quando você está acompanhado, você vai vou dar um exemplo prático. Eu quero entrar nessa loja aqui, aí o marido fica, depois, bora, eu tô com pressa, vamos, aí ficam andando, deixa você lá para trás, né? Quando você vai com outra pessoa do mesmo jeito, vai viajar com outra pessoa, por mais que você goste dessa pessoa que seja muito parecida com você, às vezes ela não quer ir nos mesmos lugares com você. E também tem momentos, né, que é legal ter a companhia de alguém, mas tem momentos que é importante você estar sozinha. Principalmente, para isso que eu vou falar agora, descobrir o que você gosta, onde você gosta de ir, para as pessoas não saírem te arrastando para as coisas, sabe? Fazendo você vestir roupas que você não quer vestir, porque disseram que estava lindo, que você estava acompanhada de alguém, só que você não gostou muito, sabe? Às vezes até o marido faz isso. O meu às vezes fala assim, não gostei muito dessa roupa. Eu digo, mas o problema é seu, porque eu gostei mesmo. Gostei muito dessa roupa e eu sinto muito, mas eu vou usar essa roupa porque eu gostei dessa roupa. Mas como é que eu cheguei nesse nível? Porque eu comecei a me perguntar, a me questionar, a me permitir ir para uma loja sozinha, provar a roupa sozinha, olhar no espelho e arriscar e começar a usar para ver se eu gosto. E eu cheguei nessa conclusão porque eu respondi uma pergunta que falava das brincadeiras que eu gostava de quando eu era criança. E uma das brincadeiras que eu mais amava, aliás, depois que eu fui responder essa pergunta, eu percebi que boa parte das brincadeiras que eu amava, como pular corda, pular amarelinha, jogar vôlei, pular elástico, tinha a ver com pulos, com saltos. Essa parte eu ainda estou identificando o porquê. Mas uma coisa que era a brincadeira que eu mais amava era pular elástico. E eu descobri por que eu gostava tanto de pular elástico. Porque toda vez que eu ia pular corda, eu precisava das coleguinhas. Às vezes as coleguinhas não eram tão apaixonadas por eu para pular. E aí elas não podiam, os horários dela não batiam com os meus, a mãe e o pai às vezes não deixavam, ia para tal canto. E pular elástico eu não precisava de ninguém. À medida que não é que eu não precisava, sim, a gente pular elástico é com outras pessoas, mas eu conseguia pular sozinha. Eu botava o elástico nas cadeiras e passava o dia pulando. Eu pulava até o pescoço, só que eu só tenho 1,5 m. Agora me pergunto como é que eu fazia isso? Não faço a menor ideia. Eu já tentei fazer essa façanha recentemente, terminei com enxaqueca. Não consigo mais, não façam. Tem outra brincadeira que eu amava, que era pogobol.
Vocês lembram do pogobol? Pois é, o tal do pogobol eu sou apaixonada até hoje, já me deu vontade de comprar, mas quando eu lembro que quando eu pulo minha cabeça dói, aí eu tô ainda trabalhando isso. Mas gente, olha aí, pular elástico, pular pogobol são brincadeiras que eu amava. O pogobol eu rasgava o pé, eu rasgava aqui, ó, fazia calo de rasgar, porque eu queria cada vez melhorar. E eu amo coisas com pulo, mas principalmente coisas que eu fazia sozinha, não dependia de outras pessoas. E aí, a pergunta que eu estava respondendo desse manual era para eu refletir como isso reflete em quem eu sou, na minha essência. E aí eu percebi que eu gostava de fazer muita coisa sozinha. Trabalho da escola, por exemplo, na faculdade principalmente, eu odiava fazer com grupos. Por quê? Porque às vezes as pessoas não estavam no mesmo nível de entendimento que eu. Às vezes eu queria fazer uma coisa, a pessoa não queria. E isso me irritava profundamente. E aí na época eu achava que eu não era normal. Mas hoje, me conhecendo, eu percebi que é uma qualidade minha. E para muita gente é um desafio fazer as coisas sozinhas, porque isso revela que você é muito dependente de outras pessoas, da opinião dos outros, principalmente da opinião dos outros, e você tem dificuldade de se assumir o que você gosta, aonde você quer ir, as cores que você gosta, as coisas que você gosta, as comidas que você gosta. Por muitas vezes eu comi coisas que eu não queria porque estava ali rodeada das pessoas e todo mundo dizia que era bom. Quer um exemplo? Açaí. Eu sou do contra, não gosto de açaí. Mas até que eu comecei a me questionar, às vezes eu me sentia mal porque eu não gostava de uma coisa que todo mundo gosta. E essas coisas, gente, a gente precisa olhar para isso. Por quê? Por muitas vezes, inconscientemente, você está fazendo o que os outros querem e não o que você quer. Não estou dizendo aqui para você sair batendo em ninguém, tá? Em marido, em filho, principalmente, porque são pessoas que são a nossa família, mas só que nós somos seres individuais. E quando você começa a passar muito mais vivendo em função do que os outros gostam e não do que você gosta, quem se prejudica é você. E aí você começa a tomar decisões erradas, começa a se sentir triste, não sabe por quê, porque você não está fazendo o que realmente você gosta. Aí vai investir em negócios errados porque não é o que você gosta. Tá entendendo como isso é muito mais profundo? Às vezes você já fez investimento de negócios errados porque você não sabia o que você realmente gostava. De repente, a solução que você tanto procura em relação a negócios, a dinheiro, está relacionada ao que você realmente gosta. Então tá aí uma pergunta para você sair desse vídeo, você se perguntar: o que eu gosto de fazer quando eu era pequena, quando eu era criança? E como isso reflete em mim? Mas o vídeo de hoje nem é sobre isso, é sobre a questão de fazer as coisas sozinha. Crie o hábito de tirar um tempo para você. Recentemente eu conversei com meu esposo e falei para ele da importância que era para mim tirar um tempo só para mim. Porque meu esposo é assim, gente, ele trabalha a semana inteira, eu também trabalho em casa, mas eu tenho os meus horários bem regrados. Quando é o fim de semana, meu esposo também se levanta e vai fazer coisas que ele gosta de fazer, como jogar, ele joga iSoft, né? Ele joga iSoft, mas treina jiu-jitsu, faz várias coisas. Gosta de fazer um churrasquinho com os colegas da igreja. E eu não vejo problema nenhum nisso. O problema é porque ele sai e eu fico em casa. Eu já venho da semana inteira em casa. Então, quando é no fim de semana, eu comecei a querer sair. Só que aí eu fiquei, mas eu vou falar, meu esposo vai chatear, não vai gostar. E ele vai ficar pensando o quê? Por quê? Porque eu nunca fiz isso. E se você olhar, você é casada, você vai entender talvez um pouco do que eu estou falando. Às vezes, a gente vê os maridos fazendo as coisas e a gente às vezes se chateia. Mas se chateia por quê? Porque você não está fazendo aquilo. Sendo que você poderia também estar fazendo aquilo. Então, o que é que eu fiz? Eu conversei com meu esposo e falei: meu amor, eu preciso de sair. Eu quero tirar um dia para eu sair. Por enquanto eu quero sair sozinha, mas eu quero ter um dia só para mim, um tempo só para mim. E aí a gente combina lá em casa o sábado de manhã, o sábado da tarde, às vezes no domingo à tarde. E isso, gente, foi libertador. Eu comecei saindo sozinha, porque tinha muitas coisas que eu estava me questionando. Essa fase de autoconhecimento, ela é muito solitária, porque as pessoas elas não entendem algumas coisas, tá? Principalmente quando você escuta os áudios de reprogramação. No início meu esposo estranhava um pouco, aí depois eu comecei a escutar sem ele perceber. E hoje ele está até perguntando, né? Então, essa questão de você fazer as coisas sozinha, começa a fazer testes para ver se você não está o tempo todo ancorado em alguém, ou no esposo, ou nos filhos, na filha, no filho, no genro, na nora, em alguém da sua família, alguém que é uma amiga, um amigo seu, e você está deixando de fazer as coisas porque a tal pessoa não pode ir, ou porque tal pessoa não consegue ir, ou porque você quer fazer uma coisa e a pessoa quer fazer outra. Então comece a criar o hábito de fazer as coisas sozinha. Vá sozinha ao shopping, vá sozinha no médico, vá sozinha no supermercado. Eu fiz uma experiência de ir sozinha no supermercado. Quando eu cheguei no supermercado e fui assim, mas vá com tempo, tá? Tira um tempo só para fazer esse exercício. Porque sempre que eu ia no supermercado era naquela correria. Aí nesse dia eu tirei um tempo para eu ir
gôndola por gôndola, corredor por corredor, porque eu sempre queria ver algumas sessões e sempre como eu estava acompanhada, nunca dava, porque ninguém queria, ninguém tinha paciência. E esse exercício de me levar para tomar café sozinha, ir no supermercado sozinha, me fez refletir como eu amo a minha companhia. E essa brincadeira da infância foi que me lembrou disso. Por que eu gosto de fazer as coisas sozinha? Porque eu tinha esquecido, depois que eu tive filhos, de que eu gostava disso. E de que isso faz muito bem, porque eu começo a me valorizar, a olhar para mim de uma forma diferente. Eu começo a olhar para mim e dizer assim, poxa, eu sou incrível, eu sou maravilhosa, vou me levar para tomar café hoje. Começa a fazer pequenos exercícios, te leve para tomar café, vista uma roupa bem legal, separa uns R$50, vai numa cafeteria decente, uma bem bonita, uma bem chique, você já vai quebrar padrões. Se você é uma pessoa que nem eu, que morria de medo, fui criada debaixo de muita escassez, ir numa padaria, numa confeitaria de R$50 para gastar só comigo, isso foi um baita de um desafio, mas eu fiz há muito tempo atrás, lá para 2021. E foi um exercício incrível. Hoje eu ando nos lugares que eu sempre admirava, mas nunca tinha coragem de entrar. E eu comecei a fazer esse exercício. E principalmente em lojas caríssimas, que eu admirava, que eu admiro até hoje, eu tinha muito medo de entrar. E aí eu comecei a sozinha, me arrumar todinha, com o melhor que eu posso, com a melhor roupa que eu tenho, e saio para passear comigo. Eu me levo para passear. Literalmente me levo para passear. Então esse hábito de fazer as coisas sozinha vai começar a despertar em você o desejo de conhecer, e você vai começar a se admirar cada vez mais. E se isso não acontecer, é um sinal de que você ainda está muito dependente de outras pessoas. Isso não é saudável. Isso não é legal, porque se acontecer alguma coisa com essa pessoa, por exemplo, ela não pode ir com você, ou se ela mudar os planos dela, vai afetar diretamente você. E até onde isso é interessante? Então, é bom estar na companhia das pessoas, eu amo, mas eu amo também a minha própria companhia, a fazer as coisas sozinha. Então, hoje eu tenho criado o hábito de ir no supermercado sozinha, desde que eu vou, aí eu vou e fico lá sem pressa, bem devagarinho, prateleira por prateleira. Menina, tem produto que eu nem sabia que eu precisava dele. Começa a ir no shopping sozinha, tomar um café sozinha, andar na praia sozinha, que era outra coisa que eu tinha medo de ser assaltada, tinha tantos medos idiotas que não faz nem sentido. Esse parque aqui, por exemplo, demorei muito para vir aqui porque eu tinha medo de vir aqui, só que aqui é cheio de segurança, é cheio de gente. Hoje está mais pacato porque está chovendo. Então, o vídeo de hoje é para que você vá sozinha, crie o hábito de fazer as coisas sozinha, de se conhecer, de olhar para você, o que realmente você gosta. Ah, eu não sei se eu gosto disso. Vá lá, experimente. Você sempre olhou assim, mas nunca teve coragem de entrar em uma loja? Faça esse experimento, vá sozinha, entre sozinha e comece a conversar com você mesma. Eu gostei dessa experiência? Ai, eu amei, é isso aqui que eu quero. E sua mente vai começar a melhorar, você vai começar a querer cada vez mais estar nesses ambientes e querer cada vez mais se conhecer. E aí, se conhecendo, você não deixa mais ninguém fazer o que quer de você, de gato e sapato. Você começa a se empoderar, não para humilhar os outros, mas para se impor, se posicionar, que é um assunto que eu vou trazer aqui, inclusive vou gravar já já, com essa mesma roupa aqui, sobre posicionamento, que é uma forma que eu tenho descoberto que muitas mulheres não têm e por isso elas engolem seco muita coisa, porque elas simplesmente não se posicionam. Então, eu espero que o vídeo de hoje tenha ajudado você. Se tiver ficado um pouco confuso, me fale aqui, porque eu quero trazer clareza. E é um papo que eu queria trazer, tá bom? Então é isso. Já se inscreve no canal, já manda para alguém. Até o próximo vídeo.